Estamos de volta com os prejudiciais, as prejudiciais incidentais. Na justiça comum, as prejudiciais incidentais não eram muito comuns, né? Não eram tão cotidianas quanto as nossas. Quase todos os professores dão aquele velho exemplo, pedido de alimentos, e aí há contestação de paternidade. E aí, incidentalmente, falava-se da investigação de paternidade. Aquilo era uma questão incidental. Na justiça do trabalho, nos processos trabalhistas, há inúmeras questões incidentais. Então, lembrem, todos os processos ajuizados sob a égide do novo CPC, isso não é aplicável para os processos ajuizados no CPC antigo, mesmo que as sentenças tenham sido prolatadas sob a égide do novo CPC. O artigo 1054 é claro, dizendo que as prejudiciais incidentais só fazem coisa julgada quando preenchido aqueles requisitos, se o processo já foi inaugurado no novo CPC. Elas podem fazer desde que esses requisitos estejam. Vamos lá. Primeiro requisito para uma prejudicial incidental fazer coisa julgada, que ela seja uma questão prejudicial. 2, que tenha tido contraditório prévio efetivo, não cabendo em caso de revelia ou de cognição sumária. 3, que o julgador, o juiz, tenha competência não só para a questão principal, mas também para a questão incidental e que ele a decida expressamente. Eu tenho recomendado, né, nós da área trabalhista, que a gente coloque assim, declaração que se faz de forma incidental para os fins do artigo 503, parágrafo 1º do CPC. Acabou. Então, a gente já está dando às partes a noção de que eu julguei uma questão que que se não recorrida, transita em julgado e que eles têm que tomar cuidado com aquilo. É bom lembrar que cabe a ação rescisória de questão prejudicial incidental. Isso é bem importante. Hoje, as ações rescisórias não são só das decisões de mérito do dispositivo, isso é das questões principais, também das questões prejudiciais meritórias incidentais. Digo para vocês que o artigo 489, como já tinha dito, lá no inciso 3, diz que para o dispositivo continua o juiz só levando a conclusão da decisão das questões principais. Você não leva para a parte dispositiva da sentença o julgamento das questões incidentais, o que para o advogado muitas vezes ele vai comer mosca e não vai recorrer da questão prejudicial. Já lemos o 503. Vamos entrar finalmente nos recursos. E, tratando dos recursos, vamos ver primeiro as modificações do CPC possivelmente aplicáveis ao processo do trabalho. E a primeira coisa que eu diria é o recolhimento das custas. Isso não se aplica ao depósito recursal a menor. Nós adotávamos o que chamamos de jurisprudência defensiva. O que é a jurisprudência defensiva? Tudo para encontrar defeito no recurso, para não conhecer do recurso. Vamos olhar se veio em cópia, se veio original, se o código da guia está certa, se tem diferença de valor, de centavos, qualquer pequeno defeito ou vício formal, a gente não julgava. Qual era o motivo de tanta jurisprudência defensiva? Não conhecer recurso por diferença de centavos ou por erro no preenchimento do código da guia. O argumento no passado era que o número de processos para um relator julgar nos tribunais superiores é desumano. Então, o assessor fica com o trabalho formal de verificação de valor de guia, porque o mérito do recurso, como é um julgamento técnico, dependeria da análise também do relator. Então, para se aliviar desse excesso, a jurisprudência acabava se defendendo desse excesso de recursos, daí a palavra jurisprudência defensiva. O novo CPC acaba com isso tudo. Entrou com recurso,
com irregularidade de representação, dá prazo para regularizar. Entrou com recurso sem pagar as custas, e houve condenação nelas, te dou prazo para recolher em dobro. Pagou a menor, te dou prazo para pagar a diferença. Preencheu errado a guia, te dou prazo para comprovar ou fazer corretamente. Acabou esse negócio de que a todo custo você não pode entrar. Sabe aquela, vem um convidado na festa, como a festa está muito cheia, você olha e diz, olha, o seu sapato é marrom, não pode entrar. Você inventa um detalhe absurdo para impedir a entrada da parte. Isso se apegava a detalhes formais para não se conhecer de um recurso. Isso tudo acabou. Vamos lá. Prepara o artigo 1007, parágrafo 2º, diz que o recolhimento a menor pode dar prazo para recolher. Se não recolheu nada em dobro, a gente vai ter que mudar nosso OJ 140 porque é incompatível. Isso já está na Instrução Normativa 39 de 2016, no artigo 10. Isso não cabe para depósito recursal, que tem que ser sempre no valor integral e visa garantir a execução. A guia de recolhimento, se preenchida errado, você deve dar prazo de 5 dias. E o recurso, qualquer vício sanável, você deve dar prazo para que o vício seja corrigido para você possa conhecer do recurso. Nesse ponto dos vícios sanáveis, o TST adotou o CPC meio capenga, meio relativizado. Entendeu? O TST que alguns vícios já são insanáveis de per si, que são, na visão do TST, a falta de condições da ação, a falta de pressuposto processual. Nesses dois casos, o TST entendeu que são vícios insanáveis. Faço algumas críticas ao TST. Primeiro, o nome e condições da ação, segundo a corrente majoritária, não existe mais. Falta de legitimidade, eu posso achar que a parte é ilegítima e ela me provar que ela é legítima. Eu posso estar confundindo alhos com bugalhos. Por que não dar prazo para ela dizer? Posso falar de uma competência que é pressuposto processual e entender que a parte é incompetência, mas dar prazo para ela se manifestar e ela argumentar e me convencer pela competência. Então, diferentemente do TST, eu acho que nós deveríamos acolher a tese do novo CPC de que qualquer recurso, qualquer vício que possa ser corrigido, a gente dá prazo. O que não pode ser corrigido? Intempestividade. Entrou fora do prazo, gente, não dá para eu te dar prazo para você ter prazo para provar que tinha prazo. Falta de dialeticidade. Ora, se a sentença disse A e você recorreu banana, você não enfrentou os argumentos da defesa. Então, não tem como. Olha o que diz a resolução 39, no artigo 10 do TST. Diz assim, vamos ao slide. Só pode acolher de ofício, sem dar prazo para a emenda, para sanar o vício. Isso não se aplica à vedação de... Isso não é decisão surpresa, quando as partes tinham obrigação de prever as questões dos defeitos ocorridos no processo, quando relacionados às condições da ação, falta de pressuposto de admissibilidade do recurso ou pressuposto processual, salvo quando a própria lei mandar dar prazo, que é o caso das custas. Então, na verdade, o que o TST fez foi relativizar tudo que está no CPC novo. O CPC veda a decisão surpresa. Eu posso conhecer de ofício? Posso, de uma incompetência, posso conhecer de ofício da falta de um documento essencial, posso conhecer de ofício? Posso, mas não custa nada eu dar prazo para as partes se manifestarem sobre isso. Então, o TST relativizou, não fere o princípio da vedação da decisão surpresa quando o juiz extingue ou não conhece de um recurso por falta das condições da ação, de pressupostos recursais ou de pressupostos processuais, salvo quando a própria lei mandar dar prazo. Sustentação oral, assim como
A oitiva de partes, testemunha pode ser por videoconferência, isso está lá no artigo 385, parágrafo 3º e 937 do novo CPC. Prazo para vista regimental, isso é, o relator relata na sessão o voto, o colega que vai votar, não tem mais revisor, né, mas o colega que vai votar está na dúvida, pede vista. Não existia prazo, o prazo estava previsto no regimento, por isso o nome era vista regimental. Eu tenho dúvida, porque o processo é seu, você que relatou, eu estou na dúvida como julgar, eu pedi a prazo para ver. Agora o CPC dá prazo. Vista regimental, artigo 940, são 10 dias. Se em 10 dias você não conseguiu entender bem o processo e chegar a uma conclusão, mais 10 dias improrrogáveis. Se depois de 2 vezes 10 dias, passa para o próximo e você tem que votar a si mesmo. Presunção de pré-questionamento, você dava uma sentença ou prolatava uma decisão em segunda instância. O acórdão é publicado e eles vinham com embargos de declaração para dizer, olha, não tem omissão, não tem obscuridade, foi contra mim, mas tudo bem. Mas eu quero pré-questionar a matéria, seja ela constitucional, seja ela uma matéria contida em súmula OJ, para que eu possa, pré-questionando, entrar com um recurso próprio, já que um dos requisitos da interposição do recurso é o pré-questionamento da matéria. Então, os embargos de declaração eram muito utilizados apenas para fins de pré-questionamento, porque esse é um dos requisitos para alguns recursos. Ora, agora, mesmo que eu não conheça dos embargos, presume-se pré-questionados. Mesmo que eu rejeite os embargos, o simples fato de você ter pré-questionado na peça já considera pré-questionados. Olha lá, é o artigo 1025, incluído quando constante dos EDs, mesmo que inadmitidos ou rejeitados. Então, está pré-questionada a matéria quando você o faz nos embargos de declaração, mesmo que você não admita os embargos ou os rejeite. Assim também hoje está a nossa súmula 297, inciso 3, e a resolução e a instrução normativa do TST. Voto vencido. A nossa composição são 5 desembargadores por turma. Mais um pode estar de férias, o outro também, ou de licença. O funcionamento mínimo da turma de 5 é de 3. Uma turma só pode funcionar com 3. Isso é na segunda instância. Como é que a gente fazia? Se o voto fosse unânime, ótimo. Se não fosse unânime, para nós da Justiça do Trabalho, ótimo, por maioria, ponto. Aqui na Justiça Comum cabia um tipo de recurso, que eram os embargos de infringente. Não havendo unanimidade, havia embargos infringentes. Os embargos infringentes na Justiça Comum acabam. Mas, em compensação, quando não há unanimidade na composição não plena, você adia o julgamento e chama os demais para saber se isso vai alterar o voto. Por isso, tem que se juntar o voto vencido. O voto do vencido é anexado para que os outros, quando vierem votar, porque não há mais na Justiça Comum os embargos infringentes, possam se adequar ao voto vencido, isso é, aderir ou ao vencedor. Ora, nós nunca tivemos embargos infringentes, não existem embargos infringentes na Justiça do Trabalho, portanto, não existe a necessidade de, numa composição de 3 membros dos 5, isso é, 2 estão ausentes, só 3 estão presentes, não havendo unanimidade, não há necessidade de chamar os demais, nem de juntar o voto vencido, porque é inaplicável os embargos infringentes ao processo de trabalho. Então, eu diria, pela inaplicabilidade, isso também está na Instrução Normativa 39 de 2016, do artigo 941, parágrafo 3º do CPC-ACLT. Ao processo de trabalho, é inaplicável a necessidade de juntada do voto do votante ou do próprio relator vencido. Fim da admissibilidade na vara, é inaplicável. Nós temos, por força da CLT, a dupla
admissibilidade no juízo a quo e no juízo ad quem. Essa regra só mudou, nós não temos omissão. Isso está lá no artigo 1010, parágrafo 3º da CLT. Então, isso só mudou no processo civil. Para o processo de trabalho, continua a exigência de dupla análise dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso. Decisão que não admite, eu já falei, se os vícios são sanáveis, devem mandar corrigir. A conversão em diligência, gente, hoje o relator, em grau de recurso, pode homologar acordo, ouvir testemunha, converter o feito em diligência para a produção de provas, isto é, olha, no CPC antigo podia, mas era pouco usado, a gente não tinha estrutura, não era tão claro. Hoje os poderes do relator são muito maiores. Você pode, inclusive, converter o feito em diligência para trazida de uma prova. Já vou dizer ainda mais uma novidade. Hoje, se o julgamento é citra, é ultra, é extra, se a sentença não tem fundamentação, se a sentença não observou os precedentes obrigatórios, se a sentença é um lixo, o relator tem que julgar tudo, tudo é devolvido ao tribunal. Não se volta mais para a vara, para julgamento. Não existe mais aquela supressão de instância. Se a causa está madura, isso já era uma doutrina muito antiga, na segunda instância você julga tudo. Extinguiu por prescrição na primeira instância. Na segunda instância eu entendo que não é prescrito, já vou ao mérito. Deu a incompetência na primeira instância, extinguiu. Foi para a segunda instância, eu entendo que não sou incompetente, vou para o mérito. Foi para a primeira instância, eram 10 pedidos, julgou 2 pedidos. Vou julgar os 10 na segunda instância. Mudou muita coisa. Vamos ler algumas na carreirinha. Pode agora converter o julgamento do recurso em diligência o próprio tribunal. Agora está expresso o não conhecimento de recurso por falta de dialeticidade, isso até então era uma jurisprudência. Agora o relator, o juiz, monocraticamente ou no colegiado, pode não conhecer do recurso porque o recurso não enfrenta todos os argumentos da sentença. Tem que ter legitimidade para recorrer, além das partes, o juiz, o amicus curiae, em algumas situações, o substituto processual. Pode recorrer também aquele que, embora vencedor da demanda, houve uma questão prejudicial incidental que lhe contraria o interesse. Acaba a extemporaneidade. Isso era uma aberração. O Supremo Tribunal Federal já tinha revisto esse entendimento. Recurso interposto antes da publicação da sentença é extemporâneo, não conheço. O Supremo já tinha revisto isso, apesar do TST continuar com essa posição. Hoje o CPC expresso. A parte tomou ciência da sentença, sei lá como, foi no cartório, leu a publicação no diário, leu a publicação no PJE, mas ainda não foi publicado no Diário Oficial, mas ele tomou ciência e recorreu. Não interessa, gente, se ainda não publicou a sentença. É tempestivo, acabou a extemporaneidade. Artigo 218, parágrafo 4º. Prevenção do relator para os processos conexos, isso já existia, mas essa conexão é restrita apenas a alguns casos. Entrega do voto pelo relator 30 dias, acaba-se com o revisor. Poderes do relator está no 938, parágrafos 2º e 932. Produzir provas, homologar acordo. Acabou a sessão de acordo no 2º grau. A CAEP não tem mais função. Eu já homologuei do CPC para cá uns 10 acordos. Então, agora o relator homologa acordo, pode produzir prova em caso de dúvida no julgamento, pode desconsiderar a personalidade jurídica desde que faça no procedimento novo CPC, pode apreciar pedido de tutela provisória. Teoria da causa madura, aquilo que eu tinha dito, extra, citra, sem fundamentação, qualquer coisa, se está madura, se não houve uma nulidade por cesseio de defesa, se não há arguição de nulidade por cesseio de defesa, se a causa está madura, pode o relator, sem arguição de supressão de instância, ir ao mérito julgar toda a questão. Aplica-se para as questões de julgamento citra, ultra, sem fundamentação, que acolheu a prescrição, a decadência, o juiz, o relator, o colegiado, na segunda instância, em grau de recurso, pode, desde que a causa esteja madura, julgar o mérito.
Os fatos supervenientes à sentença, fato posterior à decisão ou existência de questão apreciável de ofício não examinada pode embargar para que o juiz complemente a sua decisão ou, se a parte alegar fato posterior, que ela comprove. Vencedor tem interesse em recorrer, continua a visão da decisão monocrática do juiz, claro, com muito mais hipóteses de julgamento monocrático, foi ampliado. A distância entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento do recurso não havia previsão, agora é de no mínimo 5 dias. A ordem do julgamento dos recursos para nós na Justiça do Trabalho mudou inteiramente por esse artigo, mas acho que não vão aplicar, entendo eu, né? Não sei como é que vai ser. A publicação do acórdão, quero ver se vão aplicar 30 dias da data da sessão. Se não publicar em 30 dias o acórdão da data da sessão, aqueles manuscritos serão publicados. Está lá, artigo 944 do novo CPC diz: publicar em 30 dias o acórdão, se não publicar, as notas taquigráficas, que o nosso tribunal nem sequer faz, serão publicadas. Artigo 9, isso contraria, obviamente, o artigo 895, parágrafo 1º da CLT, que no caso de procedimento sumaríssimo diz que sequer nós temos um acórdão e sim mera certidão de julgamento. É quase igual um acórdão, só que vem com o nome de certidão de julgamento. Isso é aplicável ao processo de trabalho de acordo com o artigo 2º, inciso 10 da Instrução Normativa 39. Julgamento virtual. Para aqueles casos em que não há necessidade de sustentação oral, é possível o julgamento, cada desembargador na sua casa, numa sessão virtual, muito legal, nunca vi isso acontecer. Embargos de divergência não é aplicável porque nós nunca tivemos embargos infringentes. A reclamação é perfeitamente aplicável ao processo de trabalho pela questão da disciplina judiciária, havendo precedente obrigatório, súmula vinculante. O juiz que desrespeitar pode, à parte, interpor uma reclamação. Você imagina? O juiz, na sentença, julga contrariamente a um precedente obrigatório já existente. A parte pode, 1, recurso ordinário. 2, embargos de declaração, porque ele tinha que ter se manifestado sobre o precedente obrigatório. É motivo de embargos de declaração quando o juiz se omite sobre a existência de um precedente obrigatório aplicável à causa. E 3, uma mera petição ao relator, distribuída a um relator, ele caça com mero despacho aquela sentença, puxa a orelha do juiz e diz: ai, 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 dê outra sentença observando o precedente obrigatório. A reclamação é rápida, quase uma liminar dada, para cassar a sentença do juiz que não respeitou o precedente obrigatório ou o acórdão da turma que não respeitou um precedente obrigatório. Esses são os trâmites da reclamação. A reclamação está prevista nos artigos 988 até 993 do novo CPC. Eu aqui faço alguns detalhamentos. Isso é aplicável ao processo de trabalho na forma do artigo 3º, inciso 27, da Instrução Normativa 39 de 2016. Agravo interno. Acaba o nome agravo regimental. Decisão monocrática do relator. Ele tem hipótese que ele pode julgar sozinho o mérito da causa. Decisão monocrática, existiu o que a gente chamava de agravo regimental, porque era um recurso previsto no regimento de cada tribunal. Aquilo levava para o colegiado, existia uma grande controvérsia, se era recurso, se não era recurso, só tinha o efeito de levar para o colegiado, tinha que ter fundamento, mudou tudo. Não existe mais o nome agravo regimental, agora o nome é agravo interno. É recurso, não é mais recurso sui generis, é recurso stricto sensu, tem que dar vista a outra parte. O recurso, o agravo, tem que debater os fundamentos da decisão monocrática, isso tem que ter dialeticidade. E o juiz, ao julgar no colegiado, relator, aquele agravo regimental
contra a sua própria decisão monocrática, não pode mais fazer o ad per relatione. Não pode simplesmente transcrever a decisão monocrática, ele tem que enfrentar os argumentos do recurso. Então, rapidamente, sobre recurso interno. Agravo regimental acabou, agora o nome é agravo interno, cabe de qualquer decisão monocrática do relator. O prazo para nós do agravo ainda é de 8 dias, porque todos os nossos recursos é incabível para qualquer decisão colegiada, por isso a OJ 412 já foi atualizada. O agravo interno, você não pode reproduzir a decisão agravada, que é a proibição do per relatione, você tem que enfrentar os argumentos da peça do agravo. O agravo interno, se procrastinatório, você pode aplicar multa, e o valor dessa multa vai ter que fazer parte do depósito recursal. O agravo interno no CPC de 15 dias, para a gente é de 8 dias, já tinha dito isso para vocês. Tem que fazer fundamentação, tanto na petição de agravo, porque não pode faltar dialeticidade. Tem que dar prazo para contrarrazões, coisa que não existia. Cabe agravo interno também das decisões monocráticas, isso é, das liminares prolatadas em mandado de segurança na Justiça do Trabalho, das reclamações e das ações rescisórias. Qualquer decisão que extingue monocraticamente, inclusive não só em recurso, mas na ação rescisória, no mandado de segurança, na reclamação, cabe agravo interno. Embargos de declaração, nossos EDs. Os embargos de declaração são aqueles que tiveram maior modificação. Primeiro, cabe embargos de declaração de qualquer decisão. A CLT explícita que só cabe embargos de declaração de sentença, mas nós não vamos alegar que porque temos regra própria não vamos aplicar. A Constituição, no artigo 93, já determinava que tudo tem que ser fundamentado, todas as decisões, não só as sentenças. Nessa esteira de raciocínio, também o novo CPC. Portanto, tem que ter fundamentação. Logo, cabe ED de qualquer decisão. Decisão interlocutória, sentença parcial, decisão monocrática, acórdão. Embargos de declaração procrastinatórios. Ele entrava com embargo, você dizia que era procrastinatório. Ele entrava com embargo do embargo, você dizia que era embargo do embargo do embargo, embargo do embargo do embargo do embargo do embargo, e ele ia jogando para frente o trânsito em julgado. Hoje só pode 2 embargos consecutivos procrastinatórios. Consecutivos. O terceiro consecutivo procrastinatório não produz o efeito de suspender o efeito da coisa julgada. Não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos ou para o efeito da coisa julgada. Então, só podem consecutivos 2 procrastinatórios. O terceiro não produz efeito. Isso está lá no artigo 1026, parágrafo 4º do novo CPC, que é a resolução, que é a Instrução Normativa 39, artigo 9º, entendeu pela aplicabilidade ao processo do trabalho. Antigamente, a multa, não sei se vocês lembram, por procrastinação, e até 2%, hoje pode até 10%. Os juízes adoraram, já estão aplicando. Lembrem apenas da teoria do isolamento do ato processual, que você tem que respeitar, que isso foi praticado já na égide do novo CPC. Outra, erro material. E existia uma controvérsia, erro material é de ofício, não é por embargos, é mera petição. Agora está claro, cabe embargos de declaração em novas hipóteses, além da antiga obscuridade, omissão, contradição. Cabe embargos de declaração também por erro material, também quando você não aprecia, por exemplo, um precedente obrigatório. Bom, nós estamos encerrando mais esse bloco e vamos para o nosso último bloco daqui a pouco.